Existe um método para gerar eletricidade que não requer combustível, painéis solares ou peças móveis. 2 peças de metal pressionadas contra a terra úmida. Só isso, em 1841, um inventor escocês alimentou um sistema de telégrafo através de quilômetros de terra, aberta usando apenas cobre e zinco enterrados no solo, sem fios conectados a uma usina elétrica, sem carb, ou sem máquina a vapor. Apenas 2 metais e o solo sob seus pés. O dispositivo produziu uma corrente constante por meses sem necessidade de manutenção. Então as companhias de telégrafo perceberam algo assustador. Se qualquer pessoa pudesse gerar sua própria eletricidade a partir do solo, ninguém precisaria comprá-la. Elas não pararam de usar o sistema porque ele falhou. Pararam porque funcionava bem demais. Um método que transforma a Terra em fonte de energia não pode ser medido. E o que não pode ser medido não pode ser monetizado. Esta é a história da bateria de terra menos o gerador elétrico mais antigo da história da humanidade. E o segredo que a indústria de energia escondeu sob seus pés é o ano de 1841 e um relojoeiro escocês chamado Alexander Bain trabalha em uma pequena oficina em Edimburgo. Bain não é rico. Ele não tem conexões com a elite científica, mas possui uma obsessão por eletricidade que beira a loucura. Certa tarde, Bain crava 2 hastes de metal diferentes no solo úmido atrás de sua oficina, menos uma de cobre e outra de zinco. Ele conecta um fio entre elas e ficha um pequeno medidor. O ponteiro se move, sem oscilações, uma corrente constante e contínua fluindo da própria Terra. Bain não entende completamente por que funciona, mas entende o que significa. Ele registra uma patente naquele mesmo ano, patente número 9363, menos a bateria de terra. Ele a usa para alimentar seus projetos de relógios elétricos e, em seguida, amplia a escala da tecnologia. Em 1843, Bain demonstra que as baterias de terra podem alimentar linhas telegráficas sem qualquer fonte de energia convencional. As implicações são impressionantes. O telégrafo é a internet do século XIX, conectando cidades, nações, continentes inteiros, e Bain acaba de provar que ele pode funcionar com a Terra. Mas Bain não estava sozinho nessa descoberta. 50 anos depois, em 1892, um fazendeiro de Murray, Kentucky, chamado Nathan Stubblefield, levou a bateria de terra ainda mais longe. Stubblefield enterrou bobinas de metal no solo ao redor de sua fazenda e as conectou a um dispositivo que ele mesmo construiu. Numa fria manhã de janeiro, ele convidou testemunhas para sua propriedade. Pegou um receptor e elas ouviram sua voz transmitida sem fio por toda a fazenda. Sem fios entre o transmissor e o receptor. Sem fonte de energia convencional. Apenas baterias de terra alimentando todo o sistema. O jornal local chamou isso de milagre. Stubblefield demonstrou a tecnologia novamente em Washington d.C., em 1902, no rio Potomac, transmitindo voz através da água. Mas é aqui que a história fica sombria. Apesar de várias demonstrações públicas bem-sucedidas, nenhuma grande empresa investiu na tecnologia de Stubblefield. Ele morreu sozinho, em 1928, Semum Tost, num barraco, em sua própria fazenda. Seus dispositivos foram destruídos ou espalhados. Suas patentes expiraram sem que ele fosse comercializado. Agora, voltemos ainda mais no tempo. Cerca de 2.250 anos antes da oficina de Bain, arqueólogos que trabalhavam perto de Bagdá. Em 1938, descobriram um jarro de barro com cerca de 12 centímetros de altura. Dentro dele, havia um cilindro de cobre
com uma haste de ferro suspensa no centro. O artefato data de aproximadamente 250 a.C., quando pesquisadores da General Electric preencheram uma réplica com suco de uva como eletrólito. Ela produziu entre 1,5 e 2 volts de eletricidade. A bateria de Bagdá, 2.000 anos antes de Volta, 2.000 anos antes de Edison. Alguém na antiga Mesopotâmia descobriu que dois metais diferentes, separados por um líquido ácido, produzem corrente elétrica. Isso não é uma teoria, é um resultado medido, replicado e confirmado em laboratório. O princípio nunca mudou em mais de 2 milênios. Civilizações surgem e caem. Impérios desmoronam e se reconstroem. Mas a química de dois metais, diferentes em solo úmido, gerando voltagem, permaneceu constante desde antes de os romanos construírem sua primeira estrada. E aqui está o que deveria fazer você parar para pensar. Em 1848, o próprio governo dos Estados Unidos usou baterias de aterramento para alimentar trechos da rede telegráfica inicial. A tecnologia foi documentada em relatórios oficiais, arquivados no Instituto Smithsonian. Isso não é ciência marginal. Era infraestrutura federal. E então, silenciosamente, sem debate público ou refutação científica, a bateria de aterramento desapareceu das discussões. Não porque uma alternativa melhor tenha sido encontrada, mas sim porque uma mais lucrativa surgiu. O princípio por trás da bateria de aterramento é chamado de corrosão galvânica e é um dos fenômenos mais bem documentados em eletroquímica. Quando dois metais diferentes são colocados em um eletrólito, qualquer líquido que conduza íons, os elétrons fluem espontaneamente, do metal mais reativo para o menos reativo. Isso não é uma hipótese, é uma lei da física, descrita pela série eletroquímica, que todo estudante de química aprende no primeiro ano. O solo é um eletrólito natural. Ele contém água, sais minerais, ácidos orgânicos e bilhões de micro-organismos que aumentam a condutividade iônica. Cada punhado de solo florestal é uma sopa química perfeitamente adequada para impulsionar uma reação galvânica. A voltagem depende dos metais escolhidos. Zinco e cobre produzem aproximadamente 1,1 volts por célula. Magnésio e cobre chegam perto de 2 volts. Alumínio e cobre ficam em torno de 1,5 volts. Uma única célula não é muito por si só, mas conecte 10 células de zinco e cobre em série e você obterá 11 volts. Conecte 20 e você atingirá 22 volts. Isso é suficiente para carregar um smartphone, suficiente para manter acesas luzes LED de acampamento durante toda a noite, suficiente para alimentar um pequeno rádio de emergência por dias. Um estudo publicado por pesquisadores da Universidade de Wisconsin em 2017 mediu a corrente sustentada de células galvânicas baseadas no solo ao longo de 90 dias. As células apresentaram menos de 12% de degradação em 3 meses de uso contínuo. Compare isso com uma pilha alcalina convencional que perde até 20% da sua carga, apenas por estar guardada em uma prateleira sem uso. O Departamento de Agricultura dos Estados Unidos publicou um levantamento sobre a condutividade do solo, mostrando que a maioria dos solos florestais na América do Norte tem condutividade elétrica entre 200 e 800 microsiemes por centímetro, menos bem dentro da faixa necessária para uma produção galvânica eficaz. Uma equipe do MIT demonstrou em 2015 que células de combustível microbianas, que operam com um princípio quase idêntico, poderiam alimentar sensores remotos em campos agrícolas por mais de um ano, sem nenhuma manutenção. Os números não são teóricos. Eles são testados em campo, revisados por pares e repetidamente confirmados. Então, por que a bateria de aterramento não está em todas as lojas de artigos para camping,
em todos os kits de sobrevivência e em todos os manuais de preparação para emergências do planeta. Siga o dinheiro. A indústria global de baterias gera mais de 150 bilhões de dólares em receita anual. Isso não é um erro de digitação. 150 bilhões todos os anos. Vendendo dispositivos que se degradam, vazam, expiram e precisam ser constantemente substituídos. A família americana média gasta mais de 150 dólares por ano apenas com pilhas descartáveis. Agora imagine uma tecnologia em que as matérias-primas custam menos de 2 dólares, em que o eletrólito é literalmente o solo em que você está pisando, em que não há data de validade, porque a reação eletroquímica se renova enquanto o solo permanecer úmido. Você não pode patentear a terra. Você não pode patentear a série eletroquímica. É uma lei da natureza. Você não pode criar um modelo de assinatura para cobre e zinco. E você absolutamente não pode construir uma indústria de 150 bilhões de dólares em torno de algo que uma criança de 12 anos pode montar em um quintal com algumas moedas e pregos galvanizados. Portanto, a bateria de aterramento teve que ser apagada do debate público. Ou foi banido. Isso chamaria atenção. Não foi desmascarado, menos. A ciência é irrefutável. Simplesmente removido discretamente dos livros didáticos. Ausente das prateleiras das lojas de materiais de construção. Desconhecido de todos os principais guias de sobrevivência publicados nos últimos 50 anos. Em 2012, um pesquisador da Universidade de Harvard publicou um artigo sobre células de combustível microbianas que funcionam essencialmente como baterias terrestres aprimoradas. O estudo foi citado mais de 300 vezes em periódicos acadêmicos, mas nenhum produto comercial surgiu a partir dele. 300 citações acadêmicas e 0 aplicações para o consumidor. O conhecimento existe. A ciência é comprovada. As patentes expiraram ou são inexequíveis. E ainda assim, ninguém vende uma bateria terrestre para você. Porque vender uma bateria terrestre seria como vender um copo d'água quando você já está ao lado da torneira. A margem de lucro na autossuficiência é 0. Veja como construir uma... Comece com cobre e zinco. Esses materiais oferecem um melhor equilíbrio entre voltagem, disponibilidade e custo. Vai a qualquer loja de materiais de construção e compre fio de cobre sólido de calibre 14 e pregos de aço galvanizado. A galvanização é um revestimento de zinco que funciona como seu segundo eletrodo. Corte o fio de cobre em tiras de cerca de 15 centímetros de comprimento. Encontre um pedaço de terra com solo úmido e rico em minerais. Solos de florestas, canteiros de jardim e áreas próximas a riachos são ideais. Evite solos arenosos ou extremamente secos. Insira uma tira de cobre e um prego galvanizado no solo, com cerca de 10 centímetros de distância entre eles, enterrados a pelo menos 7 centímetros de profundidade. Isso corresponde a uma célula, produzindo entre 0,8 e 1,1 volts, dependendo das condições do solo. Conecte-as em série. Passe um fio da tira de cobre da primeira célula para o prego de zinco da segunda célula. E, em seguida, do cobre da segunda célula para o zinco da terceira célula. Cada célula adiciona sua voltagem ao total. 10 células fornecem aproximadamente de 8 a 11 volts. 15 células elevam a voltagem para mais de 12 volts, que é o padrão para carregamento USB. Adicione um regulador de voltagem simples, por menos de 2 dólares, e você terá um carregador de celular funcional alimentado inteiramente por terra. A montagem leva cerca de 20 minutos e o custo total dos materiais é inferior a 5 dólares. Um campista no norte do Maine testou uma bateria de cobre e zinco com 20 células
durante uma viagem de uma semana pelo interior e relatou ter carregado seu celular 3 vezes e ter usado uma lanterna de LED todas as noites. Custo total dos materiais: $4,37. É preciso reconhecer algumas limitações. As baterias de aterramento produzem baixa corrente. Você não conseguirá alimentar uma geladeira ou uma cabana com esse método. A umidade do solo é importante e, em condições secas, a produção cai significativamente. Embora regar os eletrodos resolva o problema rapidamente, os eletrodos de zinco corroem com o tempo, e a substituição dos pregos galvanizados a cada poucas semanas mantém o sistema com desempenho máximo. Mas para iluminação fora da rede elétrica, comunicação de emergência, carregamento de celulares e eletrônicos de baixa potência, a bateria de aterramento não é uma novidade. É uma tecnologia comprovada, com mais de um século de existência, que gera eletricidade real, mensurável e utilizável a partir do solo. Esse conhecimento não morreu, estava à espera. À espera na patente de Alexander Bain, de 1841, à espera na casa de fazenda de Nathan Stubblefield, no Kentucky, à espera num jarro de barro enterrado sob as areias da antiga Mesopotâmia. Há 2000 anos que os humanos sabem que 2 metais em terra úmida criam eletricidade. Nenhuma indústria pode apagar uma lei da física. Ela só pode fazer você esquecer que ela existe. Mas o esquecimento não é permanente.